Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. E hoje o tema é sucesso também é, porque vamos combinar, sucesso não é só dinheiro, status ou mil coisas para postar no Instagram, não. Às vezes, sucesso é conseguir dormir 8 horas, não surtar numa segunda-feira ou até manter uma plantinha viva, que no meu caso é bem difícil ultimamente. Conversar sobre esse assunto aqui comigo ele que tem uma escola de idiomas, é anfitrião de um chalé em Peruíbe e pai, Renan Oliveira. Ele que é programador e é o melhor indicador para festas eletrônicas, Rodrigo Oliveira também. Oi, oi, menino! Gente, por incrível que pareça, eles têm o sobrenome iguais, mas eles não são parentes, certo? É, até onde eu Não. sei, não somos, né? Vai, É, vai que vai no saber. desenrolar do podcast aqui, né? Vai. Já pensou? E meninos, me contem aí. Quando vocês ouvem a palavra sucesso, o que que vem? Qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês, assim, geralmente? Geralmente, assim, o que vem assim à minha cabeça é. Eu ligo muito às coisas empresariais, né? Empresa, essas coisas. É bem forte. Fama também, né? Tudo isso para mim é relacionado ao sucesso, né? E quando eu paro para refletir um pouco mais, aí eu já começo a pensar mais em questão de tempo, mais em questão de viver uma vida não tão corrida, né? Como o sucesso em si se apresenta a primeiro momento, assim, que parece que é algo um pouco distante e parece que você nunca chega nesse local, assim. Para mim é mais ou menos isso. Bom, assim, de primeira pensamento, assim, eu também acabo pensando em sucesso nessa questão um pouco mais ligado a essas questões empresariais, a conquista, a fama, a a você ser uma referência, né, em algum tipo de assunto, enfim, ocupar determinadas posições, né, que são bem quistas na sociedade. Mas também, né, refletindo um pouco mais, eu acredito que possa ter umas outras interpretações, assim, sobre sucesso, né, o que é. Sim, a gente acaba tendo essa ideia que é meio fabricada, né, sobre um modelo ideal de vida e tudo vai depender também de a gente estar inserido no trabalho ou como a gente com as pessoas que estão ao nosso redor também, então a nossa régua ela vai de acordo muito também com quem a gente socializa, né. Vocês acham que a gente cresce com o ideal do que é sucesso, do que é ser bem-sucedido? Acho que na maioria das vezes sim, né? Sempre tem aquele direcionamento, né? Na TV, quando você assiste a TV, né? A nossa infância ali foi bem carregada, assim, por muito conteúdo televisivo, né? Tem um lugar de sucesso que a mídia mesmo coloca ali, né? Ah, você é bem-sucedido se você ser um ator global, por exemplo, né? Falando ali um pouco da parte de artes, né? O CEO de tal empresa. Eu acho que isso influencia os próprios pais e mães, né, também. Eu, por exemplo, cresci na periferia de São Paulo. Então, a ideia de sucesso para mim era isso, ter um trabalho estável, ter algo que você tenha a sua renda, que você pode pagar suas coisas. E, consequentemente, isso, quando você vai analisar, você vai ver que cada vez mais você tem que ir galgando ali dentro de uma empresa, subindo de carreira. Então, eu acho que existe sim uma influência, né? Desde os pais e mães, né? Da nossa Sim. geração, tanto com a televisão. Não, eu também, na mesma linha do Renan, assim, o sucesso ele é posto, assim, com esses locais, assim, né, sociais em que, pode ser da questão empresarial, que a pessoa tem um cargo e é bem-sucedida, questão monetária, essa visão, né, de pessoas bem-sucedidas são pessoas que estão sempre na mídia, ou hoje em dia com a questão das redes sociais, né, acredito que essa nova geração tem uma visão de sucesso, desses influenciadores, né, que enfim, demonstra ter uma vida maravilhosa e tal, só que a gente não sabe, né, qual que é o percurso que ele fez para chegar até ali, né. Eu acredito que sim, é imposto uma imagem de sucesso, né, uma coisa que a gente tem que chegar, conquistar. Se você chegar lá, você é chancelado como uma pessoa de sucesso, né, e a gente sempre tende a seguir esses caminhos, às vezes se esquecendo um pouco do que realmente mexe com a gente, realmente o que o nosso espírito pede, o que a nossa alma pede. Sim.
Vocês já tiveram algum momento que vocês achavam que vocês estavam falhando, assim, mas que depois vocês perceberam que valeu muito a pena, assim, que era o que vocês queriam, algo mais individual e não essa coisa construída coletiva do que é sucesso? Com certeza, né. Eu acho que, ah, a gente tá sempre às vezes se autossabotando, né. Sim. Enfim, você estabelece alguma meta, alguma coisa para você conquistar e por N motivos, se você não tá conseguindo, ter uma constância, né, naquele objetivo para você conseguir alcançar ele, pensa, né: "Não vou conseguir alcançar nunca isso que eu desejo". Aí você já começa também a se comparar, né, é o grande Nossa. lance de eu acho que essa é uma das maiores armadilhas, né, você se comparar, assim, com outra pessoa, né, você colocar um ideal e se você não consegue atingir o que aquela pessoa atingiu ou o que ela tá atingindo e tal, você é um fracassado, logo você é um fracassado. Não, né, a única comparação é você tem que ser melhor do que você mesmo, né, melhor do que você foi ontem, enfim. E agora o Rodrigo falou uma coisa que realmente, assim, eu fui ouvindo ele falando, assim, e realmente me pega nessa questão do sucesso, que é a gente entender que, vai chegar um momento, certo momento da vida das pessoas que têm a mesma idade que a gente, ou que eu, no caso, e eu fico pensando: "Cara, eles já conquistaram tudo isso, essas coisas que lá no início, eu estava investindo, né, e ainda invisto muito no coisa na coisa do teatro e da arte no Brasil, que é bem difícil, né, que a gente já sabe, já falei aqui em alguns programas, para quem acompanha sabe as dificuldades do teatro. E aí, às vezes, eu me pego olhando assim e falo: "Gente, eu tô muito atrasada". Esse sentimento de estar atrasado, né, de muitas vezes, há alguns momentos onde as pessoas estavam ali, investindo seu tempo e seu dinheiro em coisas mais concretas, muitas vezes eu tenho certeza disso, né, eu estava investindo ali em coisas mais a ver com aquela construção do conhecimento, de buscar isso, de buscar as experiências também para minha fase ali, né, que eu estava, me colocando para fazer o teatro. E aí, às vezes, eu paro para pensar assim, eu falo: "Gente, já tá as pessoas já têm tudo isso, e eu aqui ainda assim". E isso, às vezes, causa uma ansiedade e essa comparação mesmo, que é, eu acho que o maior erro, o lugar onde a gente tem que tomar cuidado para não cair, se você não para pensar um pouco: "Não, espera aí, a minha escolha de vida, o que eu quis até agora, as coisas que", né, o Renan mesmo já estudou comigo, estudou teatro comigo, né, e a gente, Aham. se for parar para pensar quantas pessoas conseguem continuar fazendo teatro, né, conseguem se manter nessa área. Então são pequenos sucessinhos que a gente vai ficando feliz, mas que já em alguns momentos já me pegaram, assim, muito pela comparação e também por esse momento de você refletir e pensar: "Caramba, então esses marcos da vida que a gente tem que ter com aos 25, aos 30, aos 40, enfim, e aí você tá um pouco distante, ou nem começou ainda, ou tá só num projeto", muitas vezes isso causa uma sensação, sim, de tipo: "Ai, eu falei não, assim, eu não tô de acordo", mas é sempre bom ter um pezinho depois, né. Com Não, certeza. sim, com certeza. Igual você citou o teatro, né, na minha infância, como eu assistia muita TV, tinha isso Sim. do ator, de ver os atores na TV, então era algo que eu tinha de criança, né, talvez eu queira ser ator e tal. Então, na minha infância eu não tive oportunidade, né, meus pais não tiveram condições de me colocar numa escola de teatro, enfim, Hum. por outros fatores eu não pude estudar teatro. Então, no decorrer da vida, eu tive uma oportunidade em certo determinado tempo da vida, que eu falei: "Ah, acho que agora é um momento que eu posso estudar teatro". Mesmo fazendo outro curso, né, eu sou formado em engenharia, então junto com a engenharia eu resolvi fazer teatro, Tudo e a esses ver, aquela tudo a ver, né. tô brincando. Então, e o sucesso para mim tem um pouco de relação com isso, né, de nenhum engenheiro vai vá, agora eu vou começar a fazer teatro, então, tipo, realizar os Sim, pequenos sonhos, assim, que eu, tipo, que eu carregava, né, realizar esses pequenos sonhos durante a vida, pra mim é uma forma de sucesso também. com Não certeza. necessariamente você precisa completar aquilo, então, voltando pro teatro, então eu fiz o teatro, e nesse meio tempo, talvez eu vi que aquilo não o que eu Sim, tinha como sonho anteriormente, não era algo que ia ser concretizado do jeito que eu imaginava, essa parte de fama, talvez eu vi que eu também não tenho tanta habilidade, talvez, igual você disse, né, tem que estudar bastante, é algo que você tem que se dedicar. Muitas vezes você pode não ser reconhecido do jeito que você gostaria. Então tem todos esses fatores, né? E aí, hoje, pensando sobre o teatro, eu poderia falar que, tipo, eu não fui bem sucedido nisso,
mas também eu poderia colocar como uma ferramenta, né, no meu dia a Com dia. certeza. Então, antes eu poderia ser um pouco mais fechado, que tinha outras habilidades que eu não tinha desenvolvido naquela época, que hoje eu melhorei por causa do teatro, né? Então, eu acho que o sucesso também não tem a ver com da linha de partida com a linha de chegada, mas o processo que você traça, né? Eu acho que o mais importante de tudo é esse processo e não chegar em determinado lugar ou, o sucesso para mim só vai ser sucesso se for a fama ou se for ganhar muito dinheiro. Às vezes você se sente bem com aquilo, né? Então, Não, eu, assim, hoje eu também gosto muito dessa ideia que o Renan falou. Como a gente veio no início falando, quando você pensa em sucesso, você pensa em, sei lá, às vezes posições sociais, questões materiais, né? Então existe uma coisa assim que se você ocupa tal cargo, você é uma pessoa de sucesso. Se você tem o último carro do ano, você é uma pessoa de sucesso. Só que é muito disso que o Renan falou, entendeu? Eu acredito mais no sucesso nessa questão, do processo, né. Então, por exemplo, para você analisar, se eu for fazer uma análise se eu tenho sucesso ou se eu sou uma pessoa de sucesso, não sei, eu não vou olhar para troféus sociais, né, que a sociedade coloca. Existem troféus sociais que se você alcança eles, você já é chancelado como uma pessoa de sucesso. Mas se no processo que eu tô vivendo, dos objetivos que eu coloco, nesse processo eu tô curtindo, se tá sendo legal, se tá sendo bacana, se aquilo me dá prazer, entendeu? Se aquilo aumenta a minha potência, se aquilo se alinha com a minha essência, sabe? Se durante o processo tiver acontecendo isso, você se reconhece, você é uma pessoa de sucesso, cara. Porque eu acho que a gente vê muita notícia, assim, no ramo empresarial ou outras coisas que o cara, trabalhando para conquistar uma determinada vaga, uma determinada posição, teve um burnout, entendeu? Então, pô, não adianta nada eu alcançar o objetivo lá, sendo que todo o processo foi desgastante, foi, tipo, totalmente contra a minha essência, totalmente aquilo que, sabe, não foi bacana, não foi legal, não estava fluindo, saca? Pô, não, você conquistou um troféu social que a sociedade chancela como sucesso, só que para você, eu acho que aquilo não foi um sucesso, saca? Tipo, eu acho que você teve que abrir mão de muita coisa pra chegar lá que talvez não foi um processo tem. bacana. Assim, não que você não tenha que eh abrir mão de algumas coisas pra você conquistar algo, claro, eu acho que o sucesso tá no processo, bem como o Renan falou, tem que estar legal, tem que estar gostoso, tem que elevar sua potência. Pô, que do caralho isso aqui, entendeu? Eu acho que é Não, essa é isso, parada, é assim. isso. E aproveitando um pouco o gancho já de vocês, vocês acham que então, vocês começaram a falar então o que que é sucesso para vocês, e vocês acham que o sucesso então ele não precisa ser algo sempre grandioso? Vocês acham que pode ser algo mais no silêncio mesmo, essas pequenas coisinhas? Aliás, vocês acham que essas coisas pequenas às vezes são mais trazem muito mais prazer e essa sensação de sucesso do que essas coisas muito anunciadas, essas coisas que são expostas para todo mundo? Acredito que é o principal, né? O sucesso silencioso, assim, é o que faz toda a diferença pro sucesso visto que nem o Rodrigo falou, né, que tá ali como troféu e etc e tal. Então, o sucesso é construído ali nos bastidores e às vezes o que você faz assim no dia a dia é considerado até algo de mais sucesso do que se você chegar só em um determinado ponto, né? Por exemplo, eu quero eh, correr uma maratona, né? Então, eu não vou chegar e vou correr uma maratona, eu vou correr todo dia 5 quilômetros para um dia eu poder correr uma maratona, correr bem, me sentir bem. Então, o processo é aquilo. E às vezes você vai correr uma maratona, você vai se matar, não vai correr mais, não vai completar aquele Sim. sucesso, né, que você estava esperando concluir. Então, acho que tudo tem a ver com trabalhar no dia a dia, né? No sucesso, ele é feito no dia a dia mesmo, né? Porque se a gente almeja um sucesso que tá distante, você vai viver meio que uma vida meio infeliz, assim, né? E Não, com certeza. Eu acho que o verdadeiro não, né, mas eu gosto muito dessa ideia, que do movimento mais para o interior do que para o exterior.
sabe? Uhum. Então, quando a gente se volta pra dentro e tem que fazer sentido pra você, cara. Se tá legal ali, eu acredito que, sabe, tem que fazer sentido pra você, porque se a gente for focar no exterior, é meio que como o Renan falou, sabe? Ah, você vai conquistar uma coisa, talvez nunca conquista, mas talvez quando você conquista, você pô, não legal, bacana. Aí já vai ter uma coisa melhor ainda pra você conquistar, sabe. Aí quando você chega lá, não, vai ter uma coisa é o saco sem fundo, entendeu. Então você nunca vai chegar no sucesso. Por isso que o sucesso, eu acredito, eu gosto dessa ideia que é uma coisa mais voltada para o interior, entendeu. Para o processo, como a gente tem falado aqui. Se o processo tá interessante e aquilo tá fluindo, tem que e tá fazendo sentido pra você, tem que fazer sentido pra você e não para o outro, ou para os outros, ou para o exterior, entendeu? Talvez você vai nesse caminho, você fazendo a sua caminhada, né, a sua trilha, talvez nesse caminho você vai chegar numa posição que vai ser, tipo, muito, Tida como eh, sucesso, né. tida como sucesso, né? Todo mundo vai te aclamar e tal. Mas eu acho que esse não deve ser o objetivo, né? Eu acredito que é a parada um pouco mais interior. Mas, por exemplo, o seu podcast, você considera que ele é um podcast de sucesso? Olha, eu estou aqui na primeira temporada, né, e eu acredito que sim, porque tem muitas questões, que você vai entendendo. Eu nunca tinha feito mediação aqui, eu nunca tinha, editado várias coisas, pensado em roteiro, né, já tinha pensado em roteiro para teatro, mas não assim, dessa forma, onde a gente tenha que ligar, assim, eu tenho vários planos de investir, de continuar e de fazer, mas, é aquilo mesmo, a gente fica numa dualidade. Eu considero um sucesso pessoal e que a gente e que eu tô trilhando, desculpa, tô trilhando aí um caminho, mas eu sei que ainda talvez para as pessoas que estão acompanhando, que ainda são poucos inscritos, né, mas mesmo assim, a gente sabe que talvez perto dos números das pessoas astronômicas que têm podcasts, provavelmente as pessoas talvez não vejam. Eu ainda não cheguei na meta sucesso real, assim, tipo: "Ai, tá um sucesso, tá bombando", né. Mas eu considero sim, mesmo porque a gente tem travas, a gente no início você quer muito, idealiza muito, eu pensei muito em fazer. Só que eu ficava: "Ai, será que vai mesmo? Será que eu vou?", né. Então, assim, são sucessos pequenos que, às vezes eu não tenho tempo de celebrar eles, tipo assim, a gente tá chegando estamos chegando no 20º episódio e, pô, quantas pessoas aceitaram, são 2 convidados por programa, enfim, eu consegui aí, várias horas de programa já. Às vezes a gente fica: "Ai meu Deus, mas não chegou na marca que eu queria de visualizações, de ouvintes e tal", mas eu considero sim, considero Não, pelo que você falou, eu considero que tá sendo um sucesso, cara, ah, porque se o processo tá interessante, entendeu, sim, pô, maravilhoso, já tá sendo sucesso, né. Porque se a gente eu acredito assim, se a gente for colocar, se espelhar em números, né, sim, sempre vai ter uma pessoa com um número maior, sempre vai ter uma pessoa com um número maior, então você nunca vai, sabe, exato. alcançar o sucesso, vai ser sempre uma corrida eterna, né. Então, pelo que você falou, o depoimento que você deu, e eu acho que tá cumprindo os seus objetivos, né, você tá falando, Sim. os seus desafios como mediadora e tal, então é um sucesso. Conseguir estar no presente agora, sabe, aqui agora, esse momento, assim mesmo, agora que a gente nessa conversa, já são pequenos sucessos, porque você parar para poder falar sobre um assunto, já é um privilégio na nossa sociedade contemporânea, que é uma correria, que é uma doideira. E eu acho que muito disso foi o processo da maturação, né, também, eu entendendo esses processos e hoje consegui ver, é muito pela idade que eu fui tendo, né, que a gente foi tendo, que a gente vai ficando mais velho. Vocês acham que a gente consegue ver o sucesso também e dar importância e sentir isso também por causa da idade? Acredito que sim, né, cada etapa da nossa vida a gente vai tendo novos sonhos, e o nosso sonho é algo que tem essa partida de conquistas, né, você saber aonde você quer chegar é um ponto muito importante. Tem isso de você acabar se julgando, né, eh, "Ah, eu cheguei aqui, agora eu quero algo maior", né, tipo, não o que eu fiz talvez não foi o suficiente. Acho que o sucesso é o momento que você inicia e até o momento que você decide parar. Eu acho que o sucesso está aí, não é um momento que você deve chegar em algum lugar e Sim. com o tempo você vai melhorando, vai vendo: "Ah, talvez deva melhorar isso, devo melhorar aquilo",
Aí você vai iniciar um novo sucesso, e o sucesso você vai construindo vários bloquinhos ali com seus pequenos sonhos, que em algum momento você vai ver, pô, eu queria chegar nesse lugar e eu só cheguei nele porque eu peguei os bloquinhos igual uma casa, né? Eu construí minha casa. Então para construir ela, eu tive que montar um bloquinho em cima do outro e hoje ainda ela não tá pronta. Em relação à casa, eu tô num processo de sucesso ainda. Precisa rebocar, precisa fazer várias coisas. Pô, eu tô feliz com ela? Eu tô, porque é um lugar que eu moro nela, minha família mora, minha filha nasceu aqui. Legal. Então é algo que se eu parar pra refletir, eu vejo que é sucesso, mas muitas vezes eu olho e falo, "Pô, caramba, esse muro aqui precisa pintar, o trabalho que foi feito não foi feito tão bem", tipo, tem esses julgamentos, né? Então, nesse processo, tipo, eu queria tanto ter isso, e aí quando eu tenho, eu começo a julgar aquilo que eu não paro para agradecer, tipo, ter essa parte de gratidão, agradecer, né, pelo que você tá fazendo, pelo trabalho que você tá empenhando. Como a gente veio falando lá no início, né, a gente começou falando do sucesso como aquilo que é imposto pra gente pela mídia ou pelos nossos pais e tal, né, vai se criando e uma imagem de sucesso, assim, na nossa cabeça. Só que eu acho que, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, vai tendo as nossas vivências de vida, a gente vai mudando, né, o nosso pensamento, a gente vai mudando a forma com que a gente enxerga o mundo, a gente talvez começa a fazer algumas coisas já não é tão mais importante de acordo com as experiências que você teve. Às vezes você começa a fazer um movimento mais, pra dentro de si, saca? Algumas coisas, assim, não faz tanta importância mais pra você, então você vai mudando, assim, o seu pensamento sobre sucesso, né. Então, quando eu era mais novo, quando mais jovem ou criança, o sucesso foi sempre essas imagens que a gente tem das pessoas bem-sucedidas na sociedade. Agora, como a gente começou a falar aqui de uma forma de sucesso totalmente diferente, mudou com certeza, mudou com certeza. E assim, e pode mudar ainda muito mais, né, Com cara. certeza. Essa é uma ideia que eu aprecio muito hoje sobre sucesso, que a gente tá falando, essa questão do processo, de estar alinhado com você, com aquilo que te move, né. Mas pode ser que mais pra frente, conforme a gente vai vivendo mais, muda a percepção, né. Enfim, mas com certeza mudou, não é a mesma, né. É, eu acho que também, quando eu era mais jovem, mais adolescente, eu eu também era muito mais influenciada pelo o que as pessoas pensavam, o que as pessoas falavam de mim, e o que elas queriam até pra minha vida, até familiar, assim, né. Mesmo que os pais, a minha mãe no caso, né, ela tenha sempre quis contribuir sim pra minha vida, chega um momento que você consegue realmente, pensar por si só, assim, tipo, é legal tudo isso, esses caminhos que às vezes, né, os pais sem querer vão falando: "Não, mas você tem que fazer isso, pra você chegar toda tem que fazer, tem que estar ali, tem que estar aqui, não, já era pra você", enfim, essa questão dessa cobrança mesmo que comigo aconteceu, rolou, e eu era bem mais suscetível a isso, no sentido também de até de falar de poder ter argumentos de dizer que aquele caminho não era o que eu queria, não era o melhor, não era, né, não me sentia tão bem fazendo aquilo. E aí, conforme eu fui amadurecendo e a gente vai tendo ferramentas e a gente vai passando por várias experiências e várias pessoas, e também a gente vai precisando ter uma necessidade básica, eu acho, também do ser humano, que é de você, cara, de você olhar pra você, pra sua vida, pra sua trajetória e sentir minimamente orgulho, porque se for ficar esperando a aprovação das pessoas e também, se a gente for ficar esperando chegar nos marcos que foi imposto por pessoas aleatórias, que não tem nada a ver com a nossa vida, a gente já pode sentar e chorar mesmo, já agora nesse momento. Então, assim, eu acho que aí, conforme você vai passando por várias experiências, tendo esse contato com você mesmo há tanto tempo, e também entendendo que a sua trajetória, ela tem lugares ruins, claro, coisas que a gente falhou e que não foi tão bem sucedido, mas a gente tem sim coisas boas e que sejam essas coisas pequenas ou coisas que a gente realmente conseguiu, tem como marco mesmo de vida, mas que bom que a gente consegue também olhar para isso e ver agora que antes eu não tinha maturidade e, assim, é muito interessante esse momento, assim, de quebrar mesmo esse paradigma. Aconteceu com vocês de ter essa cobrança do chegar lá, seja por família ou mesmo por pressão, por causa dos outros, vocês se cobraram e vocês pensaram desse jeito, assim, tipo: "Ai, realmente eu tenho que chegar lá, eu tenho que ir por esse caminho", enfim, foram mais suscetíveis
a essas cobranças? Cara, sim, sim, sim. Tipo, por exemplo, minha irmã sempre foi uma pessoa muito dedicada, assim, sabe, na escola, assim. Ela entrou na faculdade e tal, sempre meio que trilhou um caminho, assim, meio bem-sucedido e que, né, que meu pai, pô, que bacana e tal, né, Sim. achava legal, elogiava e tal, né. Então, meio que isso já, assim, não precisa nem ser imposto pra você, né. É meio que já é natural que você Pega já fala assim: "Meu, é esse caminho que eu tenho que trilhar", entendeu. Então, eu tenho que também, tipo, vou fazer faculdade, vou entrar no emprego que seja uma empresa boa, né, e enfim, conquistar isso e isso. E claro, aí sim, imposto, né, aquilo ali não imposto diretamente, mas ali meio que mas subjetivamente. E é o que a gente estava falando, só que aí você vai trilhando no meio desse caminho, você pode talvez na minha experiência, assim, eu fui trilhando esse caminho, né, esse caminho que minha irmã foi seguindo, só que vai chegando uma hora que você vai questionando algumas coisas, né, você vai ver que, pô, não, eu acho que não faz tanto sentido pra mim, não é tão interessante, aí você muda o seu caminho, né. Ou não, é legal, vou continuar aqui. Ou senão você só segue, às vezes a gente nem questiona, né, às vezes a gente vai no modus operandi, assim, e vai que vai. Mas sim, já foi imposto de uma forma um pouco subjetiva e depois a gente vai desconstruindo isso, né. Eu acho que comigo, rola um pouco disso, assim. Eu tive um pouco dessa experiência, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, empresa e tudo, então dentro disso parecia que você tinha um caminho a seguir ali, né, e você vai: "Ah, agora eu vou estudar o quê? Vou estudar informática", aí eu ia fazendo os cursos, não para mim, né, eu ia fazendo os cursos para a empresa, então até a entrada na engenharia foi por causa da empresa, eu via o caminho que eu estava ali, aonde eu poderia chegar dentro da empresa e a engenharia seria o caminho mais certo a se seguir, né. Na época eu pensei em fazer outros cursos, mas aí tinha uma certa pressão ali: "Pô, mas você já está dentro da empresa, você vai fazer um curso de massoterapia", tipo e sim, você tá numa empresa de tecnologia. Então eu fui trilhando esse caminho, aí eu entrei num determinado curso que era engenharia elétrica, no processo não gostei, comecei a refletir sobre isso, conheci pessoas que já tinham feito intercâmbio para fora, fiz um intercâmbio pra Austrália. E aí no curso conheci um cara 10 anos mais velho que eu e comentou, né: "Ah, você conhece esse lugar, não sei o que tal". Eu me interessei e aí falei pra minha mãe: "Mãe, acho que, tipo, vou largar a faculdade e vou ir". Aí ela: "Não, nossa, termina como é que foi? tipo, aí, tipo, eu comentei, ela: "Não, se tipo, acho que eu estava no começo ainda da faculdade, né". E aí eu e aí eu fui, respeitando esse processo e essa ideia de conclusão, né, desses objetivos, eu concluí e, enfim, nesse período também entrei no teatro. Sim, Então eu fui, tipo, eu seguia, mas eu refletia e quebrava esse ciclo, né. Por eu ter entrado muito novo nesse sistema empresarial, eu, tipo, já foi algo que eu já tive uma certa revolta ali nesse processo, né. A trabalhar das 8 às 18, talvez isso era o ideal para os meus pais. Quando era criança, apenas para pagar as contas, trazer a comida de casa. sim, Eh, Pra mim, eu não foi muito útil, né, em determinado momento eu falei: "Não quero seguir outro caminho", comecei a fazer teatro, aí quis fazer mochilão, me aventurei num mochilão sem dinheiro, fui até a Argentina, fiz várias coisas, meio que quebrando isso, né, ali nos seus 20 total. você fica ali nos seus 20 você meio que fica um pouco rebelde, né, não sei se aconteceu com vocês, assim, também, Aham, mas, sim, tipo, você fica questionando política, tudo, né, e aí em passeata, então era um momento ali que foi uma super desconstrução pra Sim, mim, né. Isso foi muito importante pra não seguir, eu acho que se não tivesse isso, se eu não buscasse esses conhecimentos, não refletisse, eu acho que eu entraria nesse sucesso imposto, né, pela sociedade. E o sim, último acontecimento, né,
concluindo essa ideia, foi depois que eu tive uma filha, né? Então a gente voltou de lá, muitas pessoas também me julgaram, né? Foi bem na pandemia, falou: "Ah, que você saiu da Austrália, tá no Brasil, como sua Por mulher tá quê? grávida? É, tipo, você tá louco, não sei o quê". E a gente resolveu fazer um parto em casa, então esse também foi outro tabu, né? A galera, tipo, Nossa! você vai, como assim vai fazer um parto em casa? É perigoso, e etc. A casa não tava terminada, né? Não tinha piso, por exemplo. Tipo, tava super. E aí a gente encontrei uma pessoa também que tava junto comigo nessa, né? Então, tipo, vamos fazer coisas novas, alimentação também, né? O veganismo entrou na nossa vida faz 5 anos, né? Então, tipo, teve vários quebras de paradigmas dentro da nossa vida. Na Austrália a gente trabalhou como alpinista industrial, e depois de ter a minha filha, né, a Kalisha, aí minha mãe ficava perguntando: "E aí, mas você fez tudo isso?" E eu decidi criar ela ali, estar presente nos 2 primeiros anos, e a gente estava construindo algo em casa, né? Tipo, tinha esses projetos online que acabou virando essa escola de idiomas. E todo Certo. mundo, familiares e amigos, julgavam, né? "Ah, mas agora você tem uma filha, você tem uma família." Então sempre teve essa cobrança, né? Você se formou em engenharia, Hum. você foi para fora, estudou inglês, trabalho tem, né? Você tem capacidade de entrar numa empresa, sempre relacionado a esse tipo de sucesso. E eu aqui, o lugar que eu moro só tem mato, né, ao redor. É uma reserva aqui, né, em Peruíbe. E tinha muito essa cobrança. E eu, tipo, escutava e tinha que seguir o que eu acreditava que era o certo. E hoje eu vejo que é algo que foi uma escolha boa, né? Enfim, eu tenho. Talvez a casa não está completa, não está do jeito que a gente quer, tem várias coisas a melhorar, né? Mas é esse processo. Eu abdiquei de outros sonhos para viver um sonho que está sendo útil não só para mim, né? Mas para todos ao meu redor, tô perto da minha família. Incrível, porque você realmente rompeu totalmente, que você estava vindo do negócio porque trabalhar empresarialmente é isso mesmo, né, muitas vezes eles te dão a carreira, qual vai ser a sua faculdade, o que você vai fazer, e você realmente nadou contra a maré, que não é fácil, né, porque essas expectativas das pessoas, você quebrar e você ter sempre que ouvir também o que é melhor pra você, pela régua das outras pessoas, pelo olhar das outras É. pessoas. Eu acho que arrasou, Renan. Não, e querendo ou não, acabei se eu não só escutei, eu segui o que eles Sim. falaram, né? Eu entrei com 14, eu fui sair com 20, fiquei tipo 7 anos dentro de empresas, né? Confirmei que não era aquilo. Me formei para falar: "Ó, eu sou engenheiro, mas não é Pronto, tudo estou como engenheira. mas não é tudo aquilo, né?" Então, tipo, eles colocam, quando você vai escolher uma profissão, eles colocam determinadas profissões lá em cima, médico, engenheiro, não sei o quê. Tanto é que na minha colação de grau eu fui viajar, tipo, eu não quis fazer colação, assim, que seria um troféu social, né? E qual que é o sucesso que vocês reconhecem, assim, hoje, que vocês poderiam falar assim: "Esse é um sucessão"? O Renan já entrou aí, já falou bastante coisa, a casa, a família, o modo de vida, né, o veganismo. E você, Rodrigo, o que que tem aí, eu acho que de sucesso que você considera: "Esse é um sucessão mesmo, esse eu arrasei"? Bem Cara, assim, se eu for pensar, assim, eu já tive momentos, assim, que eu considerei de sucesso, né. De um, assim, que foi quando eu estava fazendo curso técnico, né, aí você tinha cada módulo lá, você tinha um projeto para fazer, né. sim. E, cara, eu fiz um projeto lá que eu mergulhei, assim, de cabeça, e e aí, cara, pô, tirei uma nota muito boa, assim, tal, foi um dos grupos mais elogiados, assim. Aquilo lá pra mim foi, meu, 100% sucesso, saca. Mas, pô, mas eu parei pra analisar um pouco, e eu não teria conseguido fazer aquilo ali se eu não gostasse tanto da ideia daquilo que eu estava fazendo, sabe. Com certeza. O sistema ali que eu estava desenvolvendo, a ideia era muito boa, então o foi muito legal fazer. Aquilo ali,
aumentava, assim, a potência, a vontade de fazer, era legal, era bacana e então foi uma coisa natural que foi rolando e, pô, chegou lá, entendeu, onde tinha que onde chegado. É uma coisa que eu lembro, assim, hoje que eu falo assim: "Nossa, cara, sucesso", assim, eu me dá aquele gostinho, entendeu. Só que o processo foi muito legal, cara, foi muito da hora, foi muito da hora, porque se fosse uma coisa que não se conectasse comigo, que aquilo que eu não fosse legal, eu não ia me dedicar tanto, não ia ser prazeroso, não ia ser legal e com certeza eu não ia ter chegado no resultado que eu cheguei, entendeu. Sim. Então, Tem que ter uma isso certa pra mim paixão, né. você tem que ter uma admiração, tem que ter um gostinho ali, tem que ter aquela coisa que mexe com o seu com a sua essência, saca. Aquele Tipo, pô, tempero. você se É. sente impulsionado a fazer aquilo, direcionado àquilo, entendeu. É o que o Renan estava falando, tipo, pô, vai seguir essa carreira que é estabelecida, ele falou: "Não, cara, vou pra Austrália, irmão. Quero Exato. quero quero ver qual é", entendeu. Ouvi várias histórias e tal, e aquilo estava chamando ele. Foi lá e fez, mano, e eu tenho certeza que foi muito feliz na experiência, entendeu. Então, Sim, eu acho que é um pouco isso, né, assim. sim. Esse é uma coisa que eu lembro, assim, de De que eu bate-pronto. de bate-pronto. Recentemente o Rodrigo também conseguiu um marco social, que é comprar um apartamento, né. Que assim como o Renan também tem a casa dele Parabéns, parabéns. É um marco muito especial mesmo ter uma casa, um lugar Sim, pra morar. para morar, com assim. é muito é envolve várias coisas e tal, mas, pô, é muito bacana. Aí quando você Aham. usufrui e tal, é um pouco isso, né, você vai sentindo a as conquistas, né, as coisas boas, assim, né. A gente conseguir chegar, principalmente num país como o nosso, que nada facilita a nossa vida para pessoas trabalhadoras, eu acho Sim. que, com certeza, apesar de ser um marco social, ser tido como um troféu, acho que ter uma casa, ter um lugar é também uma marca aí de sucesso, uma coisa que a gente tem que celebrar também, né. É até meio louco falar isso, né, que é questão de sucesso, sendo que deveria ser o mínimo. Qualquer ser humano tem que ter Exato. um local pra Exato. morar, sabe, pra viver como dignidade. É uma coisa muito louca a gente falar hoje sobre isso, assim, saca, que é seria enfim, esse Sim, privilégio que a gente acaba tendo. Deveria ser uma coisa, eh, o exatamente. mínimo, né. E vocês acham que existe sucesso sem equilíbrio emocional? O emocional está muito ligado ao sucesso. Acho que sem o sucesso, sem o emocional, muitas vezes você não vai atingir aquilo que você deseja, né. Você pode, em algum momento de desequilíbrio, desfocar daquilo que você está almejando ou se desmotivar, né. Às vezes você está motivado em fazer alguma coisa Ou nem tentar, né? ou nem tentar também, pior ainda, né. Mas eu acho que tem sim muita ligação, acho muito importante, ter o emocional, bem alinhado ali com seus propósitos de vida e objetivos, né. Uhum. Não, eu concordo também, né, eu eh acho que pra gente ter uma vida boa, assim, né, e a gente tem que conseguir equilibrar, diversas coisas dentro da gente, né, e o emocional é uma das muito importante, assim, se você não tá, bem emocionalmente, às vezes você não consegue desenvolver alguma coisa, sabe, Sim. fazer alguma coisa que você tá se propondo a fazer, né, então talvez isso possa te bloquear, de certa forma, né, se você tá, emocionalmente abalado por alguma coisa que aconteceu, e às vezes não tem o que fazer, você tem que passar por Exato. degustar essas emoções, né, por mais que elas sejam amargas, passar por elas, tirar o que for legal de você aprender com aquilo ali, para você se reestruturar, se equilibrar novamente e conseguir continuar o seu movimento, né, fazer as suas coisas e tal. Então, como várias coisas, né, eu acho que na nossa vida a gente tem que conseguir ter o equilíbrio, né, o lado emocional eu acredito que tem que estar alinhado sim, para você conseguir, eh caminhar, né, aí em direção aos seus objetivos. É muito muito legal isso que você falou, né, da parte de nesse processo, né, nesse processo de sucesso, tem as partes negativas também, né, não é só flores, né, então ali, no momento que você tá nesse processo, vai ter muita coisa que vai ser estressante, vai ser enfim, o sucesso é formado por momentos baixos, né, e Claro. acho que a inteligência emocional ela vem mais nos 2 lados, né, quando você tá também com o ego muito inflado,
também isso pode prejudicar Com muito, né. certeza. Com Então, você tem que ter os 2 lados ali, né, para saber lidar nos momentos que você tá em alta e também nos momentos que você tá em baixa, tentar sempre manter o equilíbrio, eu acho que o emocional vem aí pra isso. E é o desequilíbrio, né, a gente desequilibrar qualquer coisa, a gente nunca pode estar muito e nem pouco, é você conseguir sempre achar o meio do caminho. Rodrigo falou de às vezes a gente precisa passar por essa bad, né, a gente precisa ver até para recalcular a rota. Às vezes a gente fala muito sobre as marcas de sucesso, mas como eu disse também anteriormente, às vezes não depende só da gente, né. Então às vezes você fez tudo o que você podia dentro das suas possibilidades, e chega um momento que você precisa reconhecer que é necessário recalcular, repensar, né, o que que eu faço agora a partir disso. E às vezes, gente, infelizmente já aconteceu comigo, e é bom esses momentos também, não só de passar a felicidade, de reconhecer lá, celebrar, mas também esses momentos de você passar pela bad mesmo e tirar algo, nem que seja algo ruim mesmo, porque nem sempre você consegue tirar. Quem somos nós, né, não somos coaches pra dizer: "Ai, tudo tem um lado bom". Não, não tem, às vezes não tem lado bom não, mas, faz parte, né, faz parte. É uma coisa importante que a gente não tinha comentado ainda, de às vezes a gente tem que passar por esse processo de entender que não deu certo, enfim, a gente ter escolhido de um jeito errado, de não ter conseguido, né, chegar onde a gente queria, mas acho que faz parte também esse processo de entender. Ela Pode, disso que pode, você falou que deve. a gente falou muito da questão do sucesso do processo, só que é o que Sim. você falou, a gente não falou muito dessa questão de nesse processo as coisas também darem errado, né, que eu acho que é o que mais acontece, porque quando a gente Exatamente. vê o sucesso lá, é sempre quando o cara chegou lá, a gente não vê a no assim, sabe, sei lá, não deu errado, ou as pessoas não postam, não Não mostra contam. sempre as coisas que dão errado, né, a gente vê, por exemplo, nas redes sociais sempre as pessoas sempre felizes, sempre muito bem, nunca expõem, né, as suas fraquezas, as suas fragilidades ou as coisas que não dão certo na sua vida, né, mas é o que mais acontece, eu acredito, né, porque pra gente quando a gente conquista uma coisa, para você chegar até lá, eu acredito que você, no caminho, teve que passar por várias coisas que foram desanimadoras e Uhum. pô, e já que se você bateu a cabeça em uma coisa, aquilo ali, te gerou uma emoção ruim, aquilo ali tá sendo o processo está sendo complicado, pô, por que não ficar mais um pouquinho naquilo ali e tentar você falou um pouco do coaching, pô, Sim. mergulha um pouco naquilo ali e vê o que que é, né, o que quis te ensinar, entendeu. Porque eu acho que a gente sempre possa tirar alguma coisa, assim, algum aprendizado, né, sobre aquilo, Com para você certeza. conseguir, entender o que que aconteceu e talvez, melhorar, né, ou fazer diferente do próximo para conseguir chegar a conquistar, o seu objetivo. Acho que é um sucesso esse, inclusive. Na contemporaneidade, eu acho que é um sucesso você conseguir se aprofundar em algo a ver com você, com a sua trajetória, Claro. com as coisas próximas a você. Porque às vezes a gente passa tão batido: "Ai, tá bom, não tem tempo de sofrer. Chorei no banho, agora eu tenho que estar feliz, alegre, vamos para o próximo". E eu acho que isso é um grande sucesso quando a gente consegue, sabe, ter, não nesse papo coach, mas já falando um pouco, mas ter essa consciência, essa inteligência emocional mesmo de conseguir analisar e se aprofundar nas nossas coisas, porque muitas vezes a gente não se aprofunda, a gente só passa pelas coisas. Acho que é um momento importante, assim, da nossa vida, da nossa consciência como ser. É, eu tenho um caso bem, assim, bem marcante, assim, na minha vida, né, tipo, pra mim chegar até aqui onde eu cheguei hoje, quando era adolescente ainda, aconteceu uma fatalidade com meu pai, né, então, era uma situação, acho que a Maila até conhece um pouco da história, né, a gente trabalhou isso no teatro também. Então esse sucesso que eu tenho hoje, né, tipo, tenho essa marca também, né, que tipo, Essa teve um cicatriz, processo né, muito cara. difícil ali. Oi? Essa cicatriz da vida, né. É, essa cicatriz. Então, essas cicatrizes, tipo, te deixa mais forte pra você continuar, né. E apesar de ter acontecido essa fatalidade, assim, então meu pai tinha 33 anos, né, então na época, tinha eu e minha mãe. Então minha mãe, ela foi uma pessoa de sucesso ali, né, e meu pai também estava nesse trajeto, nesse processo, ele também estava em busca do sucesso, né. Sim. Ele estava buscando também crescimento empresarial, ganhar mais, né, ter uma posição melhor dentro da empresa, e aconteceu uma tragédia com ele, que eu não vou entrar em detalhes aqui, Superar superar esses e momentos, andar, né, você anda com aquilo e é continuar. algo que te motiva, né, então, se eu passei por
por esse momento difícil da minha vida. Então, os outros, com certeza eu vou superar. E no processo vai vir coisas que vai mostrar pra você se você vai conseguir superar mesmo aquilo. Então, Exato. E de você conseguir continuar, já é isso que a gente fala, né, da força e tal, já é uma grande coisa, né, gente, porque tem coisas na nossa vida que a gente sente que é tão às vezes tão paralisador, e você conseguir continuar, eu acho que já é também um sucesso, com né, faz certeza. parte também da vida do sucesso. E pra terminar aqui, meninos, eu queria que vocês falassem eu já entendi que a palavra do o sucesso tá no processo, mas se vocês pudessem falar hoje na vida de vocês, o que que é sucesso, como vocês definiriam? Pra mim hoje, pra mim sucesso, assim, eu me consideraria uma pessoa de sucesso se eu conseguisse ser, 100% fiel com a minha essência, saca? Com 100% fiel, assim, que a minha alma almeja, e eu conseguisse me movimentar pra conseguir al nessa direção e caminhar nessa direção, saca? É uma coisa interna, assim, você se realizar consigo mesmo, você ser fiel com a sua essência, com aquilo que ela pede pra você fazer, pra se tornar, com aquilo que eleva a sua potência de alguma forma, entendeu? Eh, não consigo fazer isso hoje, cara, hoje em dia. Gostaria muito, tento me aprimorar pra conseguir, Sim, fazer esse movimento de se ouvir mais, de de conseguir, tipo, se libertar de algumas coisas que são postas como importante, né, externamente, socialmente, e ser mais fiel com a minha essência, e percorrer e seguir nela, sabe. sim. Aí eu seria uma pessoa de sucesso, entendeu. Legal, Pra mim bem, sucesso tá nessa linha aí. Muito não, Gosto bom. dessa ideia. bem interessante esse pensamento. Para mim, o sucesso eu acho que tá muito ligado ao emocional, né? Ter inteligência emocional, eu acho que é algo que define o sucesso, porque para diversas pessoas, às vezes, o sucesso é algo que Material. difere muito, muito, né? Então, você ter essa inteligência emocional e saber que todos os campos que você deseja que esteja bem, estejam bem, eu acho que aí o sucesso tá, né? Então, pro cara que quer ser realmente um empresário de sucesso, tá ali, pra atriz que tá fazendo seus trabalhos ali, o seu podcast, fazendo suas apresentações, também é algo de sucesso. Acho que não deve se comparar porque não atingiu determinado objetivo, né? Talvez o processo em determinadas modalidades aí da vida, acho que você vai, em algum momento você vai atingir, né? Você vai carregar aquilo que você aguenta, né? Então, você vai passar por esse processo, você vai atingir ele. Eu acho que a inteligência emocional, você alinhar. A saúde é muito importante, né? Todo mundo, tipo, independente Com certeza. gostando ou não, você deve ser uma pessoa saudável, procurar alguma coisa que você gosta para deixar o seu corpo bem. A alimentação é muito importante, né? Então, pô, mas eu gosto de comer um Big Mac ali todo final de semana. Tipo, é algo que tá alinhado para mim com o sucesso ali. Então, tipo, você deixar seu corpo bem, sua mente bem, né? Procurar, se tiver com dificuldade em alguma coisa, você ter alguém que possa te auxiliar ali. Hoje, os psicólogos que podem fazer esse trabalho, né? Que são muito importantes. Eu tinha um pouco de preconceito com essas consultas e para mim foi algo muito importante, assim, né? Para o meu desenvolvimento como pessoa, atividade física, alimentação. E, e deixar de se julgar assim, né? Fazer o que arriscar mais também, né? É uma forma de sucesso, né? Acho que você tomar risco é igual eu vim para um lugar no meio do mato, longe tipo de tudo da cidade, né? Então, minha rua é de de terra, então é uma mistura de praia com interior. E foi uma escolha bem feita. Então, acho que é isso, para cada pessoa ela tá se sentindo bem em todas as áreas, não tô me sentindo bem em tal área. Não dá pra me mudar. Tipo, será que não dá mesmo? Será que você não tá trabalhando? Será que você tá pagando muito caro no seu aluguel? Se você for um pouco mais para outro lugar, será que sua qualidade de vida não vai melhorar? Então acho que é alinhar essa parte emocional. Então acho que vou resumir numa palavra, numa reflexão, né? Eu acho que sucesso é você saber refletir bem o que você vive, o que você deseja almejar e o caminho que você está traçando. Eu acho que poderia resumir
basicamente nisso, assim. Nossa! Legal. Filósofos. Gente, sucesso pra mim sabe o que foi? Esse papo aqui que foi incrível, vocês arrasaram. Queria agradecer muito vocês por terem aceito. Ambos estão aí estreando na vida dos podcasts. E queria agradecer muito vocês pela disponibilidade, também pela oportunidade da troca, foi incrível esse papo. Queria também que vocês deixassem aí, podem falar o que quiser, também podem vender o peixe de vocês, falar o que vocês quiserem aí. Não, gostaria de agradecer aí pelo convite, Maila. Foi muito legal, foi muito interessante. Primeira vez que eu tenho esse tipo assim, participo de uma coisa como essa, né? Um podcast. E foi bom o assunto também. E essa troca aqui que a gente teve com o Renan, com você, muito bacana. Então, obrigado aí e sucesso pro seu podcast. Obrigada. Agradecer também, muito gostoso a conversa com o Rodrigo, com a Maila. E gostei bastante de estar aqui presente. Foi também, igual o Rodrigo falou, foi uma experiência única, né? Primeira vez que eu tô nesse espaço, nunca estive, então foi muito, muito, muito legal para mim. E parabenizar aí você pelo seu projeto e quero ver mais, vou acompanhar sempre aí os próximos episódios e que você continua, não desista, que eu acho que é um trabalho muito, muito, muito legal e importante. Para quem quiser agora no verão tá chegando, né? Quem quiser vir para praia, aqui Uhum. tem o chalé disponíveis, então quem quiser deixar o meu Instagram, Sim, claro, pode deixar. é Renango, só que trocar o E pelo 3. E para quem quer aprender idiomas também tem a Rigeto Academy, no Instagram também Rigeto_Academy. É uma escola de idiomas. Hoje o principal foco está no italiano, mas para frente a gente pretende adquirir outros cursos como inglês, espanhol, enfim. É isso, muito obrigado. Maravilhoso. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!